bem-vindo ao Encontro dos Descobrimentos Online. Hoje estarei entrevistando uma personalidade muito especial, o ator Tony Correia. Nasceu em Canas de Senhorim, Beira Alta, Portugal. Concluiu o curso de engenharia em Coimbra, bem como posteriormente o curso de literatura portuguesa em Sorbonne, na França. Em 1976, recém-chegado ao Brasil, foi descoberto pelo produtor Moacir Deriquem e convidado para integrar o elenco da novela O Casarão, de Lauro César Muniz, direção Daniel Filho, na TV Globo, onde viveu a personagem Jacinto. A partir daí, continuou a brilhar interpretando diversos papéis, entre os quais o famoso Machadinho da novela Locomotivas, que lhe mereceu o título de galã. Ao mesmo tempo, também participou de diversas produções cinematográficas, como Guarani, Iracema e Os Campeões. Em 1983, Tony casa-se com uma carioca e vai trabalhar em Portugal, na RTP. Em 1986, em Paris, é convidado pela France Telecom para trabalhar em publicidade, onde fica por 5 anos. Essa mesma empresa trouxe Tony de volta ao Brasil, onde deveria ficar por apenas 3 anos. Fim desse prazo, a France Telecom retorna à França, desta vez com menos um em seu quadro de diretoria. Tony Correia optou por ficar no Brasil, onde retoma sua carreira de ator. É importante referir que o Tony tem vindo a acompanhar o Encontro dos Descobrimentos, tendo já diversas apresentações sendo realizadas, entre as quais a apresentação do espetáculo motivacional que escreveu, roteirizou e produziu, Navegar é Preciso, em prosa, verso e riso. Tendo em conta todo o trabalho relevante que desenvolveu na divulgação da história e da cultura, Tony foi agraciado pelo presidente de Portugal com as insígnias da Ordem do Infante Dom Henrique no grau de comendador. Tony Correia, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada por estar conosco. Obrigado, eu é que agradeço. E ouvindo essa voz bonita, dizendo essas coisas todas, eu até me surpreendi assim, eu já fiz isso tudo. Mas vejo que você foi criteriosa e realmente, enfim, acho que até me sinto num patamar que talvez não mereça, mas em todo caso, obrigado pela simpatia. Imagine, são anos de trabalho que tem que ser reconhecido. Tony, chegou ao Brasil em um momento muito difícil e histórico para Portugal. Como viveu e como lembra daquela época e por que escolheu o Brasil? Eu cheguei em janeiro de 76, então o 25 de abril, claro, em 74, depois também a vinda de muitos portugueses que moravam nas províncias, Angola, Moçambique e outras, e que alguns optaram por vir para o Brasil. Eu estava fora de Portugal já desde 73, morava na França, mas é evidente que realmente foi um momento em que chegou ao Brasil um outro tipo de imigração. Os portugueses agora chegavam com um outro perfil, gente socialmente bem colocada, gente que tinha, naturalmente no campo da economia também, um papel a desempenhar, e que ia, digamos, ajudar a mudar essa visão que os brasileiros tinham do português, que já iremos falar sobre isso, mas era o lado anedótico, o estereótipo português tinha que ser baixinho, bigodudo, idiota. Então agora chegava um outro tipo, realmente, que iria contribuir para essa nova e melhor faceta dos portugueses na concepção de muitos brasileiros. Ao longo de sua carreira, tem vindo a interpretar diversos personagens marcantes, como foi o personagem do Machadinho, da novela Locomotivas da Rede Globo. Então, como já referiu anteriormente, como foi interpretar esse papel que deu realmente essa nova imagem ao português tradicional que o brasileiro conhecia? Isso me deixou muito feliz. Realmente tive essa oportunidade. O Machadinho era um personagem simpático, um jovem educado que chega aqui numa família que tinha um barzinho praticamente já votado à falência, e ele com criatividade, com espírito de iniciativa, transforma aquilo num restaurante, o Tia Joana, e com as comidas portuguesas acaba levando aquilo a entrar na moda da sociedade carioca, e então ali agora a nata se reunia. É evidente que muitos me perguntavam até se eu era filho de português, mas brasileiro. Eu não entendia isso, mas por quê? Então, sim. Então, agora vamos para essa ideia desse estereótipo. Aí eu dizia, bom, baixinho, bigodudo, idiota. Bom, eu baixinho não sou.
Bigode não uso. Quanto ao idiota, enfim, há controvérsias. O que eu realmente gostava era de ver, primeiro por parte dos portugueses, essa alegria de se identificarem com alguém, ainda por cima galã, e numa empresa como a Globo, com a força que ela tinha, e a audiência lá em cima, e o Machadinho bem quisto por todo mundo, todas as idades, eram as filhas, as mamães, as vovós, os papais. Então, realmente foi assim, para mim, uma aventura poder ter contribuído neste sentido para essa mudança positiva e depois corroborada então por esse novo perfil de pessoas que estavam chegando, que nos negócios, enfim, nas transações comerciais, passavam agora a contribuir aqui para o desenvolvimento do Brasil e a ter realmente uma imagem melhor. Então o Machadinho me propiciou isso, não é? De poder, foi o primeiro português que aqui apareceu, e ainda por cima, olha, quem também gostou muito foram os restaurantes portugueses, porque cada vez que o Machadinho falava de um prato na novela, havia uma procura imediata sobre essa nossa ementa, né? Era realmente muito prazeroso ver isso, as casas portuguesas me convidaram, eu ia lá com alegria, mas, acima de tudo, os brasileiros. Muitos me disseram, olha, Tony, eu sou de ascendência portuguesa e italiana, eu só falava nos italianos, agora eu falo nos portugueses. Pô, mas agora você vai estar assente nas duas pernas, como deve, estava mancando aí. Então, realmente o personagem contribuiu muito para isso e eu fico, até hoje, muito grato realmente por essa oportunidade que me foi dada. Depois eu conto como é que isso surgiu. Muito bem. A sua carreira conta com a presença em peças de teatro, filmes e novelas, todos com características bastante distintas entre si. Algum deles me despertou um maior interesse? Sim, o Navegar é Preciso contribuiu muito para isso. Eu escrevi o Navegar é Preciso, um espetáculo motivacional, falando sobre justamente os feitos dos nossos avós, o que levou aquela gente simples a deixar a praia, a zona de conforto, e há 500 anos atrás, entrar numa casca de nós, encarando não apenas o perigo do mar, mas, sobretudo, vencendo o medo que paralisa, o desconhecido. Não é? Então, a Escola de Sagres era a NASA da época. Eles puderam ir assim longe porque souberam que navegar é preciso, no sentido da precisão. Mediram a altura do Sol, das estrelas. A Escola de Sagres era a NASA da época, em termos de tecnologia também. A Fórmula 1 dos mares era a nossa caravela. Enfim, mas também, perante a tempestade, o medo e aquela onda que virou um gigante em cima da casca de nós, por que não desistir? O que os fez continuar, perseverar e aqui chegar? É porque navegar é preciso, no sentido de transformar uma tarefa em missão. Por uma tarefa ninguém dá vida, por mais importante que seja, mas por uma missão com fé já muitos o fizeram. E nossos avós assim o fizeram, e 2/3, né, do mundo desconhecido eles revelaram, desenharam com o bico das naus e das caravelas os novos mapas do mundo. E eu digo justamente isso, quando olhar doravante, olhar para o mapa do mundo, sinta-se orgulhoso. Foram os nossos avós quem assim o desenharam. E aprenda a lição. Aí lá vem a humildade, lá vem a sabedoria, a perseverança e a esperança. Então, o Navegar é Preciso, que eu apresento não apenas nos teatros para grande público, mas sobretudo nas empresas, com workshops extremamente motivacionais, porque a Escola de Sagres, o que é que ali tínhamos? Nós tínhamos planejamento, estratégia, inovação tecnológica, tínhamos boa comunicação. Então, quando o homem chegou à Lua, na verdade foi com Apolo 8, quando ele se aproximou ali da Lua, que era o mais difícil, depois pousar já tinha tecnologia para isso. O presidente americano comparou aquele feito ao de 3 homens: Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, Cristóvão Colombo. 3 homens da Escola de Sagres. Então, como eu digo, a NASA da época. Então, o Navegar realmente me marcou muito, e até hoje, depois escrevi outras e continuo apresentando, mas desde 2000, quando realmente decidi voltar para o Brasil e que escrevi isso, continuo navegando, e agora mesmo estou fazendo uma atividade junto aos professores. Professores necessitam de um apoio, não está fácil para eles, eu levo o Navegar para que também sintam esse sentido de missão, não é? E façam das tripas coração, e realmente educar como navegar é preciso.
Excelente. Tratando-se de um ator de origem portuguesa que vive há anos no Brasil, como descreveria essa ligação entre brasileiros e portugueses? A dominante atávica é inegável. Então, sempre há alguma coisa, mesmo que a pessoa não saiba. Mas, no mundo da língua portuguesa, quem sabe o que é saudade já tem um elo extremamente forte. O que é saudade? Por que é que fica difícil de explicar saudade num outro idioma? É porque saudade não é apenas a lembrança do passado, mas é do princípio, do alfa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer em alfa. Aí o homem sonha, sente saudade, que o empurra para o ômega, onde a obra nasce. Então, no nosso DNA, saudade é um verbo que se conjuga no futuro do passado, onde o alfa e o ômega se encontram. Então, os portugueses tiveram essa missão de vencer, de unir os continentes. Hoje, o mundo da língua portuguesa tem a missão de unir agentes. Diz Fernando Pessoa que precisamos vencer a distância do mar ou outra, mas que seja a nossa. Do mar, os nossos avós já cuidaram. A nossa é que nós temos agora que cuidar disso. Fernando Pessoa diz que descobriremos uma Índia nova, que não existe no espaço. Como? Partindo em naus que são feitas daquilo que os sonhos são feitos. Então, os portugueses e brasileiros, como todos aqueles, não se nascem impunemente nas praias de Portugal e onde se fala português, temos realmente algo que nos une. Então, mesmo quando às vezes aparentemente desconhecemos, ou até alguns se envergonhavam, se nós tivéssemos sido colonizados por... Aí eu esperava o que vinha a seguir aos 2 pontos, para perguntar, escute, o que você está... Sente saudades do quê? É do apartheid? É de uma guerra da secessão fazendo isso? É de até hoje, as pessoas não se misturarem? Bom, então, eu digo, olha, a língua portuguesa une, não separa. O Brasil faz fronteira com 10 países. Quantos falam português? Nenhum. Não tem 2 países no mundo encostados um no outro falando português. E todos os países que falam português são banhados pelo mar, né, que é o nosso cordão umbilical. E é um mar diferente, além de ser literal, é também o mar português. É um mar que foi salgado pelas mães que choraram, pelos filhos que em vão rezaram, pelas noivas que ficaram por casar, para que vocês nossos. Então, realmente temos uma missão a cumprir. Então, o Brasil, o que é que acontece? Para responder à pergunta. Então, mesmo sem ele saber por que isso está no DNA, alguma coisa nos liga, e forte. Agora, por outro lado, quando eles vão a Portugal, aí voltam encantados, puxa, Tony, a gente, que alguns já foram à Europa e tal, mas não foram para Portugal. Aí quando vão, eu fico feliz com isso, diz, puxa, é diferente, pô, Tony, que é realmente incrível e tal, é preciso que a minha... Agora fala nos filhos, na mulher, assim, que também quer que vão. Além disso, economicamente, o que é que aconteceu? O Brasil passou por dificuldades. Várias empresas portuguesas vieram ajudar o Brasil naquela necessidade, quando, por exemplo, a Portugal Telecom, a EDP vieram para aqui, foi no momento, pagaram até adiantado, o Brasil estava precisando disso, e Portugal estava em condições de ajudar, e ajudou. Bom, agora a coisa, enfim, estamos numa outra fase, mas é evidente que, em termos de tecnologia, eles viram que o Portugal tem muita coisa a oferecer, temos aí agora na parte eólica, enfim, tudo ligado à energia, tem grandes programas que foram criados por portugueses, e então hoje realmente se tem uma outra imagem e a tendência, a meu ver, e a necessidade de ambos, é que essa parceria, além de afetiva, não temos esse lado atávico, depois temos a parceria afetiva, mas agora temos necessidade de que, economicamente, em função da tecnologia, do mundo globalizado, esses laços também se fortaleçam. Então, para além da saudade, é também o cifrão agora que nos une, né, para fazer face a esse mundo globalizado e a momentos difíceis que Portugal está atravessando e que o Brasil se meteu também. Bem, nós não podemos negar, né, que passamos de fato por esse período de dificuldade atualmente. Então, eu vou pedir que deixe uma mensagem, aproveitando aí o gancho, que deixe uma mensagem para as pessoas que estamos assistindo sobre esse momento difícil que o mundo vive, uma mensagem de esperança, não é? Para todos nós. Muito bem. Bom, nossos avós, mais uma vez. O que é que eles nos disseram? Olha,
Não podemos dirigir o vento, mas podemos ajustar as velas. Então, essa necessidade de criatividade, de não desistir, o cabo, realisticamente, deveria ser chamado o cabo das tormentas. Mas nós olhamos mais além. E o nome dele é da Boa Esperança. E isso permitiu realmente realizar o sonho. Então, acho que, acima de tudo, duas coisas. Uma, há um tempo em que precisamos deixar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, de andar nos caminhos há tanto trilhados e que nos levam ao mesmo lugar. É tempo de travessia. Tanto o Brasil quanto Portugal têm que ter consciência desse novo tempo de travessia. Quisemos lembrar um pouco, e para aqueles que gostam da Bíblia, aquele povo chegou ali ao Jordão, do outro lado uma terra que emana leite e mel, mas por medo não fizeram a travessia. E então os medrosos ali ficaram 40 anos até virarem pó no deserto. Então realmente temos que ir mais além, ter essa audácia como os nossos avós que fizeram literalmente a travessia e uniram os continentes. Então, essa é a necessidade. E depois, empurrado por algo maior. E aqui, Pessoa, mais uma vez, quando ele nos diz que o universo não é uma ideia minha, mas a ideia que eu tenho do universo, essa é uma ideia minha. Então, de que tamanho é o seu universo? Uma gota de água ou um oceano? O tolo acha que sabe tudo e fica na gota de água. O sábio diz, só sei que nada sei. E como os nossos avós, vai buscar então um outro oceano, um outro mar, uma outra civilização, uma outra terra, não é? Para que se cresça junto. E é isso que nós precisamos. Então, buscar essa Índia nova que não existe no espaço, saindo em naus que nos levem a uma outra travessia com capacidade, com criatividade, mas, acima de tudo, se juntando e se dando as mãos. É na multidão de conselheiros que há consecução. E, agora, para internacionalizarmos, deixa eu dizer Martin Luther King. Ele diz, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. E é isso que nós precisamos ser, mais do que éramos. Porque novos desafios se avizinham. Mas, mais uma vez, aqui estamos. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não é? Por maior que seja o seu sonho, nunca será maior que a alma que o criou, diz o poeta. Então, mostremos ao mundo, mais uma vez, que com poesia e tecnologia, com determinação e coração, novos mundos ao mundo dela. Sim, seja, excelente. Bem, Tony, eu vou pedir então que agora. Essa é a fase que eu gosto mais das entrevistas, geralmente, porque eu peço que partilhem um episódio que eu tenha marcado, um episódio caricato, um episódio diferente, que tenha marcado realmente a sua vida, tanto a nível profissional como preferido. Então, eu vou pedir que partilhe conosco um episódio que eu tenha marcado, que com certeza deve ter tido vários. Sim, mas esse, um belo dia, eu, em frente à Globo, tem até hoje um barzinho chamado Século XX. Aliás, é uma padaria. Bem em frente à saída dos artistas da Globo, na altura. Isso vai fazer 40 anos, foi em janeiro de 76. E então eu estou ali, já reconheci uns artistas que tinham feito novelas, né? Porque tinha visto uns capítulos em Casa dos Tios, que eu nem conhecia, eu não sabia o que era novela. Na altura, os portugueses em 76, a gente não sabia o que era a Globo nem a novela. E aí eu peço, opa, aí lá fiz o pedido, aí tem um senhor ao lado, olha para mim e diz, você é português? Eu sei, já. Você é ator? Não, mas gostaria muito de sê-lo. Aí já falei bonito para eles aqui. E então ele se apresenta dizendo, olha, eu sou o Moacir Deriquém, produtor da novela das 8, nós estamos precisando de um português para trabalhar no Casarão. Você não se importa que eu apresente ao Daniel Filho, o diretor da novela? Com todo prazer. Glop, 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 glop. Lá engoli o que pedia, atravessei a rua e entrei no estúdio A, porque era logo ali. Estavam gravando as últimas cenas de uma novela chamada Pecado Capital. Aí estava em cena o Lima Duarte, que fazia um Salviano em Lisboa, um cara rico, bonito. A filha do Salviano, que era a filha dele, a Débora Duarte. E o Denis Carvalho era o namorado da filha. Gravando. No que começou a gravar, eu comecei a ficar nervoso. Daqui a pouquinho ouvi uma voz, lá no alto-falante. Ok, valeu, Lima, pode ir embora. Denis e Débora têm troca de roupa. Estou descendo para ensaiar. Aí Moacir me cutuca e diz, é o Daniel, está vindo aí. Aí é que
O nervosismo me pegou mesmo para valer, eu ali todo sem jeito. Abre-se a porta, gritou Moacir: Daniel, vem ver o gajo que vai fazer o Jacinto. Eu não sabia quem era, mas era eu. Aí todo mundo chegando perto. E por quê? O Lauro César Muniz, o autor do Casarão, queria que o Jacinto fosse um português e não um ator brasileiro imitando. Eles não tinham. Tinham pedido, eu acho que até ao Raul Solnado, que mandasse umas fotos de uns jovens. Mas não estava chegando nada, a produção precisava começar e ainda tentaram forçar o Lauro dizendo, não, mas ele foi categórico, bateu na tecla e disse, não, tem que ser um português. Não tinha jeito. Eles designaram Jardel Melo, que era assistente do Daniel, para ir a Portugal contratar alguém. Mas imagina o tempo, a papelada, a despesa. Aí nisso, então eu apareço lá com o físico mais ou menos que eu tinha imaginado para o Jacinto e tal, e todo mundo então foi chegando perto. E um comentou assim, ele é meio parecido com o Tarcísio Meira. Eu não sabia quem era, eu não estava no ar. Então a minha dor de barriga continuava. Aí o outro olhou assim e disse, não, mas eu olho claro, ele é mais o Paul Newman. Paul Newman eu sabia quem era. Aí o nervosismo já aliviou um pouquinho, né? Tinha uma diretora de arte também, porque o Casarão tinha 3 épocas, 1900, 1926 e 1976. Eu, em 1900, tinha um filho, em 1926 era o Denis Carvalho e 50 anos depois era o Mário Lago, que fazia lá esse personagem. Então essa diretora chegou assim perto de mim e comenta com o Daniel, eu tenho um olhar tão puro, né? Diz o cameraman, mas não vai ser por muito tempo. E eu, assim, o Daniel finalmente me pergunta, você não se importa de fazer um teste? Eu disse, não. Então, tem uma jovem atriz, ela quer fazer televisão, você pode fazer o teste com ela. O nome dela é Christian Tornoli. Muito bem. Então assim foi, fizemos o teste junto. Eu fui então o Jacinto do Casarão, tinha um tema lindo, Eu Sou Nuvem Passageira, uma música que marcou muito também. E ela entrou na novela seguinte, Duas Vidas, em que ela fazia a filha do Francisco Povo. E 3 meses depois da novela estar no ar, então o Cassiano Gabos Mendes liga de São Paulo aqui para o Rio, para a Globo, e pergunta, e pede, olha, eu queria esse portuguesinho para a minha próxima novela. Que era então Locomotivas, onde eu fui o Machadinho, e pronto, dele nós já falamos. Então, realmente, esse momento ali, tomando em frente à Globo, né, e pronto, abrir a boca e logo me perguntaram, olha depois, no que deu. Muitos dizem, com razão, o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Mas também é bom refletir que o homem certo estava a 8.000 quilômetros de onde nasceu, lá na Beira Alta, né? Ali, freguesia de Canas de Senhoria, né? Val de Madeira. E que o lugar certo, a padaria, estava a 10.000 quilômetros de onde morava, porque na altura eu morava em Paris. Então alguma coisa nós temos que fazer para que depois a hora certa chegue. No meu caso, eu tive que atravessar literalmente um oceano. Outros, para realizarem os seus sonhos, terão que atravessar um oceano de dúvidas, de incertezas, será que sou capaz, será que vai dar certo? Mas, lá está, temos que nos fazer ao mar. Navegar é preciso.